Eu vou falando um monte de coisa e acabo me perdendo aqui, né? Tô achando que um teleprompter seria interessante. Eu até tentei usar um agora há pouco, mas não deu certo. Bom, então você tem um critério histórico, né, que remete lá aos jacobinos e girondinos, né? Os jacobinos eram revolucionários, queriam a república, defendiam a república. Os girondinos, eles eram monarquistas constitucionais, ou seja, eles defendiam a velha ordem até onde eu pude entender. Se eu estiver falando bobagem aqui, meus colegas professores de história, por favor, corrijam ou complementem, né? Só que é o seguinte, eles defendiam a velha ordem, mas com concessões, obviamente, né? Porque a velha ordem era a monarquia absolutista, não é isso? Né? Que não abria concessões para a república, né? Eu digo isso em linhas gerais, né? Especificamente na França pré-revolucionária, eu não sei ao certo se dá para conceituar que a velha ordem, a monarquia, como absolutista, né? Eu arriscaria que sim, né? Os meus colegas especialistas aí vão... Luís XIV, né? Eu sou um diletante, na verdade, eu sou um interessado no assunto, que pego os contornos gerais do problema, né? As especificidades históricas, como eu já falei, eu não tenho domínio sobre elas, né? Então não sei se é Luís XIV ou Luís XV, na verdade, né? Eu faço uma confusão. Bom, porque tem o Rei Sol, né? O Rei Sol era Luís XIV e Luís XV. Bom, vamos lá, vamos tocar o barco. Os girondinos, portanto, a gente poderia dizer que eles eram conservadores na política, né? Nos costumes eu não sei. Imagino que também. E os jacobinos eram os transformadores, né? Se a gente pegar um termo assim que contrapõe ao conservador, seria o transformador, né? Para utilizar palavras com semelhança etimológica, tudo, né? Bom, esse é o primeiro critério, né? Por esse critério, a gente, avançando um pouco, a gente chega na Revolução Russa também. A Revolução Russa tem uma semelhança aí, há uma semelhança nesse antagonismo, né, entre os principais atores aí da política, né? Porque na Revolução Russa antagonizavam os bolcheviques, de um lado, que eram os revolucionários, e os mencheviques, de outro lado, que eram os evolucionários, né? Novamente aqui, novamente não, desta vez os bolcheviques defendiam uma nova sociedade, que seria, na verdade, segundo os marxistas, né, seria uma evolução, seria uma continuidade, na verdade uma ruptura, mas assim, uma continuidade histórica, né? Seria a sucessão da república, que eles alcunhavam de república burguesa, né? Seria o socialismo, né? Seria uma sociedade sem classes, com controle coletivo e propriedade coletiva dos meios de produção, das fábricas, etc., né? Então os bolcheviques defendiam isso, que é uma coisa extremamente ousada, assim, né? Você transformar, é uma coisa romântica, né? Isso influenciou gerações e gerações, e toda a esquerda do século XX até hoje, né? Então, os bolcheviques defendiam isso, e os mencheviques, tal qual os girondinos da Revolução Francesa, eles defendiam a velha ordem, porém com concessões, né? Eles defendiam a monarquia constitucional. Isso daí, para ser bem transparente com vocês, tá? Eu não li nenhum compêndio, nenhum tratado específico sobre isso. Eu vi documentários, né? Documentários fantásticos, né? No History Channel, etc. Um de 2 horas fantástico sobre a Revolução Francesa. Li textos também, tudo. Mas, assim, as informações minhas, elas partem de um conjunto de leituras
não dos clássicos, né? Não do contato direto com os clássicos, tá? Bom, então os mencheviques na Revolução Russa, eles, na verdade, eles defendiam, então, em essência, o mesmo rumo, né, que os girondinos na Revolução Francesa, ou seja, a manutenção da velha ordem com concessões. Que tipo de concessões? Concessões à República. Isso é uma coisa interessante, gente, porque você fala hoje assim, a Inglaterra é uma monarquia, tudo bem, constitucional. A Suécia, não é? A Noruega, tem os escandinavos lá, eu não sei exatamente quais são, ainda tem monarquias, né? Ainda tem famílias reais, tudo. A Dinamarca, se eu não me engano, não tem mais, eu não tenho certeza, tá? Mas vamos pegar a Suécia, com certeza, né? A monarquia, a Suécia é uma monarquia também, uma monarquia constitucional. Só que lá a monarquia cedeu tantos poderes e ela é tão constitucional, né, nesses países aí, que a gente pode dizer que, assim, na configuração atual, esses países podem ser considerados mais republicanos do que quase todas as repúblicas auto-intituladas repúblicas do mundo. Porque o que é uma república na essência, né? É um sistema político ou regime político, né? Não sei, onde a propriedade dos espaços, né, que são utilizados por todos, ela é pública, né? Ela é de todos, ela não é do rei, da rainha, né? A propriedade dos prédios, né, que se prestam à administração daquilo que é coletivo é pública, né? E a família real vive, na verdade, de propriedades que, obviamente, historicamente lhes pertencem tudo, né? Mas que a qualquer momento, pelo menos na Inglaterra eu sei que é assim, podem ser contestados, né? Porque até onde eu sei, se eu estiver errado aqui, alguém por favor me corrija, até onde eu sei, a monarquia inglesa, ela pode ser destituída, ela pode ser dissolvida, né, a qualquer momento, mediante ou plebiscito ou projeto de lei, ou, quer dizer, em última instância, o povo é quem ainda salvaguarda a existência da família real.